Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, diga em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei. Louve a Ele nessa noite, porque meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer na casa de Deus, ministrando louvor. Repita comigo: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, vem Jesus, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei. Foi que eu nasci, Rei. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa do Senhor, na casa do Senhor. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Ore comigo nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te glorificar nessa noite, Senhor. Fala com a tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus. Que a tua presença ela venha ser real em nosso meio nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai. Aonde houver alguém desanimado, traz ânimo nessa noite, Espírito Santo, para que haja vida em cada um deles, Senhor. Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz: sente aplaudindo o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 10. João 10:10. Aleluia. João capítulo 10, versículo 10.
Amém? O ladrão não vem senão a roubar. Quem achou diz amém? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e vida. Lê de novo. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com glória a Deus. Agora abra comigo Mateus capítulo 7. Versículo 1, 2. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo 1. Quem achou diz amém. Não julgueis para não serem julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-lhe-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre-se-lhe-á. Agora abra comigo, dá um pulinho aí, capítulo 9, versículo 9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Amém? Aleluia. Três capítulos, 3 versículos para Deus falar conosco nessa noite. O primeiro, onde lemos lá em João capítulo 10 e versículo 10, Jesus ele está falando sobre o pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. No versículo 10 ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. O ladrão ele tem essa função. Jesus nos ensina. A função do ladrão ele é para matar, ele é para roubar, ele é para destruir. Porque primeiro o ladrão, Jesus ele diz que veio para primeiro matar. Porque depois que ele mata, para roubar fica mais fácil. Porque se ele entra dentro de uma casa com alguém vivo, e esse alguém se acorda, ele vai querer lutar pelos seus bens. Ele vai querer lutar por aquilo que ele tem, para não permitir que o ladrão venha e roube. Então por isso que a função primeiro do ladrão é matar. É por isso que o inimigo, a sua intenção na vida do crente é matar a sua vida espiritual, é destruir o seu foco para aquilo que você foi chamado. Porque quando eu estou falando hoje, eu quero falar hoje, se for colocar um texto, eu quero falar sobre chamada hoje, o seu chamado. Mas antes eu quero te acordar para essa função, que o ladrão ele vem primeiro matar a sua vida espiritual. Segundo, ele vem roubar. Você lembra comigo? Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 11, o próprio Jesus escreve a João para a carta de Filadélfia dizendo: guarda o que tem, para que ninguém faça o quê? Roube a sua coroa. Porque a sua coroa é algo precioso, te identifica quem você é. É por isso que ele diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então Satanás primeiro ele vem matar você para roubar a sua coroa. Terceiro, Jesus diz, ele veio também para destruir. Porque depois que o ladrão mata, depois que o ladrão rouba, alguém da família vai ouvir, alguém de casa vai saber o que aconteceu, e vai ficar como? Destruído. Ele vem para matar uma vida, a roubar a coroa e a destruir uma família.
Porque quando Satanás ele entra dentro da vida de alguém para destruir, para matar todos os sonhos que Deus tem projeto sobre a sua vida, ele destrói não somente uma vida, mas ele destrói uma família inteira. Por quê? Já pensou um pai de família que está indo para a igreja? Um pai de família que caminha sempre para a igreja, louva a Deus, adora a Deus, prega a palavra de Deus, e de repente, por falta de vigilância, Satanás veio, matou a sua vida espiritual, roubou aquilo que Deus estava planejando para você e mata tudo aquilo que o Senhor já tinha projetado. Como é que fica essa casa? Como é que fica essa família? Uma família que via em alguém um projeto de Deus e agora está vendo tudo acabado porque faltou vigilância. É por isso que muitas das vezes mães entram dentro da igreja, houve profecias de que seus filhos seriam levantados, e outros dias estão mortos por aí. Por quê? Porque a vigilância, a culpa não foi da profecia nem do profeta, foi a falta de vigilância de alguém. Não vigiou por aquilo que Deus chamou, e o mundo destruiu. Aí destruiu projetos, destruiu famílias, destruiu tudo aquilo que o Senhor tinha projetado. A função do inimigo para a tua vida é matar você, destruir os projetos e roubar aquilo que você tem de mais bem precioso. Então precisamos entender nessa noite sobre primeiramente isso. Segundo, em Mateus capítulo 7, onde a gente leu, fala sobre o julgamento. Não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que você julga, você também será julgado. A função de Satanás é matar, roubar e destruir. Jesus ele alerta uma igreja aqui agora. Ele está falando com seus discípulos algo profundo, porque ele está olhando para um povo que está julgando demais, maltratando demais o povo. Aleluia. Ele olha para os discípulos e diz assim: ei, cuidado, para vocês não julgarem demais. Só que quando lemos mais à frente, Jesus vai dizer: porque quando você aponta o cisco no olho do teu irmão, você está esquecendo de olhar a trave que está no meio do teu olho. Porque quando eu estou falando sobre matador de almas, de vidas, eu não estou falando hoje de Satanás, não. Porque em nenhum momento em Mateus capítulo 10 Jesus fala do diabo. Você já leu? Em nenhum momento Jesus disse que Satanás veio matar. Em nenhum momento em João 10 Jesus disse que Satanás vinha roubar. Em nenhum momento Jesus disse que Satanás ia destruir. Não, pastor, não. Porque quando eu vejo Apocalipse capítulo 3, onde a gente leu que a gente devemos guardar o que tem para que ninguém tome a nossa coroa, no capítulo 3 do versículo 8, ele diz que tem a chave de Davi na mão, que abre porta onde ninguém abre, fecha onde ninguém fecha. Só que ele está falando para uma igreja que está sendo julgada. Ele está falando para uma igreja que está sendo perseguida, mas uma igreja que não está sendo perseguida por Satanás, está sendo perseguida pelos próprios crentes. Porque ele diz assim: por não ter negado o meu nome e ter guardado a minha palavra, eu farei aqueles da sinagoga de Satanás que se dizem crentes e não são, mas são mentirosos, virão prostrados aos seus pés e saberão que eu te amo. Jesus está falando para uma igreja tomar cuidado para ninguém tome a sua coroa. Não é Satanás, é o próprio crente. Porque quando Jesus está falando sobre matar, roubar e destruir, ele está falando para os mercenários do templo. Significa aqueles que pregam, aqueles que evangelizam, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que estão apacentando, aqueles que estão cantando, aqueles que estão buscando. Porque em vez de dar a mão àquele que está caído, estão pisando todos os dias para matar, para roubar, para destruir. Por quê? Porque estão com apontação de julgamento. Não estão olhando para o próximo como Deus olha para ele. Estão olhando com o próximo como com raiva, com injúria e com perseguição. Essa é a verdade. Deus ele quer confrontar você hoje. Aí ele diz assim: cuidado para que você não venha julgar alguém, porque esse teu julgamento vai voltar para você depois. Sabe qual é o problema hoje em dia, irmãos? Deixa eu falar algo para edificar a tua vida. Hoje eu quero pregar a pregação de Jesus de novo.
Depois que eu escutei aquilo que o irmão Marco falou para mim, me acendeu a chama aqui dentro, de pregar somente o que Jesus pregou. Não estou aniquilando os apóstolos de jeito nenhum, irmãos, de forma nenhuma. Mas quando a gente olhamos para os apóstolos, as escritas dos apóstolos, a gente vamos ver homens falhos, homens imperfeitos, como eu e como você. Mas quando a gente olha para Jesus, mesmo que a gente cave, a gente não encontra imperfeição. Mesmo que a gente leia, a gente não consegue ver um pequena que seja falha do que o nosso Senhor Jesus. Então eu quero pregar a pregação de Jesus, a ensinar os seus apóstolos hoje em dia. Porque escuto muito hoje alguém dizer assim: mas cuidado, a Bíblia diz assim, não julguei para não ser julgado. Ah, mas se o irmão estiver fazendo errado, a gente vai meter o pau na barraca. Ah, se o irmão estiver fazendo aquilo, a gente vai chutar mesmo. Ah, se o irmão estiver pregando errado, a gente vai. Não. Jesus explica em Mateus capítulo 18, no versículo 18 ele diz: se você tem alguma coisa contra o teu irmão, isso significa alguma coisa que ele falou, alguma coisa que ele pregou, alguma coisa errada que ele disse, você vai entre eles só, repreenda-o. Não é para julgá-lo em meio a todos, não, vai entre você e ele só. O problema é que antes de você alertar o teu irmão, você está falando com 50 na igreja e se esquece de alertar a ele, já julgando pelo erro que ele fez. Não está dando a mão como Jesus está fazendo. Deixa eu dizer a você que não podemos julgar ninguém. Jesus diz, porque com a mesma maneira que você julga, você será julgado. João capítulo 3, 17, Jesus diz: Deus, ele diz: eu não enviei o meu filho ao mundo para julgar, mas para o quê? Para salvar. Em João capítulo 12, alguém diz que Jesus é julgador, ele diz o quê? Eu não vim ao mundo para julgar, mas eu vim ao mundo para salvar. A minha palavra, essa sim, no último dia, essa há de julgar. É essa quem vai julgar. Não, mas a gente não tem nada, irmãos. O problema da igreja de hoje é que querer bater de frente com todo mundo, aonde Jesus não bateu de frente com ninguém. Ele simplesmente pregou a palavra da verdade. O que precisamos entender para dar a mão a alguém é entender a pregação de Jesus. E ele diz: não julguei para não ser julgado, com a mesma medida que você julgar, você também será medido. Aí ele diz assim: você está apontando o cisco do olho do próximo e se esquece da trava do teu. Eu já preguei muito isso. Muitas das vezes pode passar na tua cabeça. Eu aprendi isso com o pastor. Um irmão chegou para ele e disse assim: o senhor já pregou essa mensagem? Ele disse: já. Ele disse: eu percebi que o senhor repete a mensagem. Por que o senhor repete a mensagem? Porque você repete os pecados. Então por isso que eu repito a mensagem. Se Deus está me trazendo para alertar você nessa noite, é porque algo Ele quer falar contigo sobre isso. Deus não leva a sua palavra em vão, irmãos. Ele tem direcionamento. Então, quando Jesus está dizendo, quando você olha o cisco do olho do teu irmão e se esquece da trave do seu, eu já falei, a trave do olho do ser humano é tão grande que o que ele consegue enxergar é só um cisco, mas o cisco que ele vê no olho do irmão é o cisco da trave do seu olho que já está nele. É o reflexo do que já está na sua vida. É por isso que Jesus diz: quando você aponta, você será apontado. Isso significa o reflexo que você está vendo nele é o que está sendo gerado dentro de você. Porque quando a gente olha alguém que está fazendo algo que não lhe agrada a Deus, em vez da gente chegar e ajudar, não, a gente diz: você não pode fazer isso, você não pode. Você sabia que o cristão ele tem um costume de dizer o seguinte: Deus não gosta disso? Você já passou? Ô irmão, Deus não gosta disso não. Ah, não faz isso não, que Deus não gosta. Quem disse a você o que Deus gosta ou não gosta? Quem disse a você o que Deus quer ou o que Deus não quer? Deus não gosta disso não. E nós sabemos o gosto dele agora. É como se eu oferecesse uma lasanha para o irmão e dissesse: Deus não gosta disso não. Deus não pode gostar, mas eu vou comer essa lasanha. Então a gente estamos acostumados a apontar tanto e dizer às pessoas: Deus não gosta disso, irmão, faz isso não, isso Deus não vai gostar disso não, Deus não vai gostar não, irmãos. É entender o que Jesus nos ensina na sua palavra para poder viver o que é certo, para poder fazer o que é certo. Então, antes de apontar alguém, olha primeiro para você. Você viu perfeição em você? Você está perfeitinho demais?
Se você estiver perfeito demais, tenho certeza que você não vai fazer o que muitos fazem. Porque se você achar perfeição em você, você vai se igualar igual a Jesus e vai estender a mão àquele que precisa. Você vai estender a mão. Você vai ajudar alguém. Você vai erguer alguém. É por isso que Pedro e João estão na porta do templo e olha aquele homem lá paralítico. Ele diz assim: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus o Nazareno e anda. A gente temos que entregar ao mundo aquilo que Jesus entregou para a nossa vida. Se Jesus entregou algo bom para você, então entregue o que é bom. Se Jesus entregou amor para você, então entregue o amor. Se Jesus entregou graça para a tua vida, então libera a graça que está dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Então, quanto mais a gente ajuda alguém, a gente será ajudado. Se Jesus está dizendo que se com a mesma medida que eu aponto a alguém serei apontado, imagine com o mesmo amor que eu estou entregando a alguém. Se você entrega a alguém o amor que Deus entregou na tua vida, irmão do céu, se você entender nessa noite o tão grande amor que Deus entregou a sua vida, a vida do seu filho por você, se você entender o que é o amor de Deus nessa noite, eu garanto para você que você não sai daqui como julgador, você sai daqui como servo. Se você entender, porque a gente fala tanto, Deus me ama. Vou falar um bocado de crente hoje. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Mas você é um apontador? Será que Deus ama mesmo? Será que porque você só vai ser amado por Deus da mesma forma que você tem amado o teu próximo? Entenda isso hoje. Você só vai ser amado por Deus da mesma maneira que você ama o seu próximo. Se você ama o teu próximo com amor de verdade, tenha certeza que Deus está entregando toda a verdade no seu amor para você. Mas se você ama teu irmão com mentira, no último dia, não é que Deus te amou com mentira, é que Ele não te conhece. Ele vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Aleluia. E eu quero falar de alguém sobre muito julgo sobre ele, que é a vida de Mateus. Quando eu leio Mateus capítulo 9, eu me apaixono. Para mim foi um dos maiores chamados dos discípulos, foi Mateus. Um dos chamados mais lindos da Bíblia para ser apóstolo foi Mateus. Em Mateus capítulo 9 a gente leu: e Jesus, passando adiante, viu assentado na recebedoria ou coletoria um homem chamado Mateus. Disse: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu a Jesus. Jesus estava em Cafarnaum. Em Marcos vai dizer que ele estava em sua casa. Em outros historiadores falam que ele estava na casa de Pedro. E outros falam que ele estava na casa de Zebedeu. Mas Jesus estava em uma casa em Cafarnaum. Quando lemos no capítulo 9 de Mateus, porque quando lemos Mateus, Marcos e Lucas sobre a chamada de Mateus, a gente vai ver a mesma passagem. O paralítico na casa em Cafarnaum. 4 amigos pegam o paralítico, colocam sobre a casa e desce até Jesus. E Jesus olha para ele e diz assim: ei, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus olham e dizem assim: como é que pode? Só Deus pode perdoar pecado. Somente Deus pode perdoar pecado. E você vem perdoar pecado. Aí Jesus olha assim, com um sorriso muito bonito, e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: levanta o paralítico e anda. Aleluia. Ele dá uma prova. E as pessoas ainda não entendem que ele é o Filho de Deus. Aí Jesus vai caminhando, vai pregando a palavra e encontra Mateus. Quando eu vejo a passagem de Mateus, eu vejo Mateus porque ele era um publicano. Em Lucas capítulo 18, Jesus ele conta uma história e eu consigo imaginar Jesus contando essa história antes de chamar Mateus. Mateus era um camarada que era coletor de imposto, publicano. Era uma pessoa odiada pelos judeus, uma pessoa odiada naquele lugar, uma pessoa que julgava demais o que Mateus fazia, porque Mateus era coletor de impostos e Zaqueu, que era mestre dos coletores, era mestre dos publicanos. É porque as pessoas estão acostumadas demais a apontar sem conhecer, irmão.
Aponta, aponta, aponta. Eu já chego para Mateus. Mas vamos falar do patrão dele, de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu estava sobre uma árvore, porque era pequeno, não conseguia ver Jesus. Aí Jesus diz assim: ei, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir até a tua casa hoje. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, o que é que o povo diz? Isso é um ladrão. Aponta. Isso não presta. Isso é um ladrão. Aí Zaqueu, com um lar de tristeza, olha para ele e diz assim: se eu roubei, Senhor, alguma coisa do jeito que eles estão dizendo aí, eu vou dar 4 vezes mais a quem eu roubei. Irmãos, isso é a pessoa ter certeza de que não é. É muita gente falando do que você é, mas somente Deus sabe quem você é realmente. As pessoas estão te julgando demais pela tua aparência, mas estão se esquecendo de uma coisa, do que está dentro do teu coração. É por isso que quando Samuel entrou na casa de Jessé, quando ele olhou para Davi e disse assim: rapaz, é muito pequenininho. Ei, Samuel, você vê como é que o homem vê a aparência, mas eu não olho a aparência, eu olho o coração. Deus está falando com vidas que estão com o coração quebrantado em sua presença, que se derrama em sua presença nessa noite. Ah, glória. Pessoas que são julgadas demais, mas no seu íntimo ninguém sabe, somente você e Deus. Ah, glória. As pessoas veem você do jeito que você é, sorridente. Eita, glória. Mas a dor que você carrega pela rejeição, só você e Deus sabe. As pessoas julgam demais você porque quer ser isso, quer ser aquilo, e o Senhor conhecendo o teu coração por dentro. E Jesus, antes de chamar Mateus, olha e diz assim: o publicano e o fariseu foi o templo fazer a oração. O fariseu olhou para cima em pé, bateu no seu peito dizendo: Senhor, eu não sou igual aos demais, igual esse publicano. Eu jejuo 2 vezes ao dia, eu entrego o meu dízimo de tudo que tenho, já não sou igual a eles. Aí Jesus olha e diz assim: e o publicano, ainda de pé, sem mesmo conseguir olhar para o céu, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. O coração estava aí. O Senhor disse: e esse desceu para sua casa justificado. Jesus estava falando no meio de fariseus e no meio de publicanos, e Mateus era um publicano que estava naquele lugar ouvindo a história que Jesus estava dizendo. Ouvindo, era como se Jesus estivesse falando a sua própria história. Era Jesus contando sobre o fariseu, e o fariseu entendendo quem ele era, e Jesus falando sobre o publicano, e Mateus chorando a entender que era com ele aquela mensagem. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Mateus, glória, levanta, Mateus, e segue-me. E a Bíblia diz que Mateus se levanta e começa a seguir a Jesus. É por isso que Jesus vai identificar você, não é pela sua aparência, é pelo que está dentro do seu coração. Não adianta estar bonitinho de terno e gravata e paletó, se tem uma alma lavada na sujeira dos porcos. Não adianta querer pregar eloquente se está com a alma lavada com os porcos. Não adianta querer ser o camarada que tem 500 diplomas de teologia, mas não consegue entender nada do que Jesus falou. Ele conhece todo o Antigo Testamento, mas não conhece nada da graça. Você pode ver que muitos pregadores que julgam, eles conseguem pregar mais o Antigo, mas quando chega do Novo eles correm. Por quê? Porque quando Jesus prega, vai identificar quem é. Porque quando começa a pregar a pregação de Jesus, eles vão identificar o que é que Jesus está ensinando. E poucos querem aprender com Jesus. Poucos querem entender o que Jesus está pregando. Querem mais fácil apontar. É por isso que Jesus olha para o trigo e para o joio. E alguém vai dizer assim: Senhor, por que não arrancamos o trigo do joio? Por que não arrancamos? Ele disse: não, porque vocês podem arrancar errado.
Deixa para que o dono vai vir arrancar. Deixa para que o Senhor arranque. Aí eu estava conversando ontem com o Lucas e com o Hernando, caminhando para o monte. Aí eu perguntei a ele: você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Ele disse: é porque o joio não tem nada e o trigo tem a semente. Eu falo: pois é, mas não. Porque Jesus disse que os dois são parecidos. E como a gente vamos identificar? Quando ele cresce. Porque o joio permanece em pé, mas o trigo ele enverga, porque ele é pesado. É por isso que quem vai herdar o reino dos céus é aqueles que sempre se prostram diante da presença daquele que pode todas as coisas. É o fariseu que fica em pé, bate no peito, esse é o joio. Mas aquele publicano que abaixa a sua cabeça para reconhecer as suas falhas, para reconhecer os seus pecados, para reconhecer que ele é um homem falho, esse sim herdará o reino dos céus. Aleluia. Jesus não está procurando pessoas que querem aparecer. Jesus está procurando pessoas que querem se arrepender. É por isso que a palavra vai dizer, Salomão escreve Provérbios dizendo que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos com o mundo. A misericórdia de Deus é a causa da gente não ser colocado como muitos lá fora. Porque a misericórdia de Deus é quem sustenta a minha e a tua vida. A misericórdia de Deus é quem nos faz caminhar com fé. Porque quando andamos com fé, andamos em amor. E se andamos em amor, andamos em Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo: eu chamei Mateus. E Mateus entendeu. E Deus tem te chamado. E você tem entendido o seu chamado? Sabe por que muitos estão se destruindo hoje, irmão? Essa madrugada eu conversei com o Lucas e o Eduardo em casa. Existem duas questões: o chamado e o cargo, né? Tem gente que está colocando o cargo na frente do chamado. O cargo não vem primeiro, primeiro vem o seu chamado. O seu cargo fica atrás de você. Por quê? Porque se o cargo estiver na frente do chamado, o que Jesus vai ver é só um cargo sem chamada. É obras sem fé. Como significa? Pode haver isso? Pode. Pode alguém pregar e muitas vidas se renderem aos seus pés, aos pés de Jesus, mas ele mesmo não acredita naquilo que prega. Isso é obra sem fé. Pode cantar para multidões, multidões estão chorando e ele mesmo está quebrado na presença de Deus. O irmão Mariano, quando escreveu aquela música, né? Tudo que eu queria era falar contigo. Ele disse que pregava nos lugares e não sentia nada, e as pessoas choravam e ele não sentia nada. Ele cantava e as pessoas não sentiam nada. Por quê? Porque não estava acreditando mais naquilo que estava cantando ou que estava pregando. Até o momento de Deus chamar realmente, Deus vai começar a chamar muita gente para fazer a sua vontade. Eu estava falando porque hoje eu sou pastor. É um cargo. Mas primeiro veio o meu chamado para poder chegar aqui. É por isso que tem muitos pastores caindo mesmo, sendo destruídos mesmo, porque estão colocando cargos na frente do chamado, e não é isso que o Senhor quer. A sua chamada vem muito antes mesmo de ser obreiro, antes mesmo de ser diácono, antes mesmo de ser auxiliar, irmãos. Entenda isso por uma vez por todas. Eu não vou fazer isso não, porque o pastor não me mandou fazer. Faça. Faça. Sabe qual é a tristeza? Eu tenho uma tristeza no meu coração quando eu chego nessa igreja. Quando eu subo aqui, que eu vejo somente a irmã Laura limpando a igreja, me dá tristeza. Quando eu vejo somente Milena, me dá tristeza. Quando eu vejo somente minha mãe, me dá uma tristeza, porque eu vejo muita gente vagabundo, preguiçoso, que pode estar fazendo a obra de Deus e não faz. Me dá tristeza no meu coração, porque essa igreja é grande, irmão. Aí tem gente que diz assim: não me liga, ô infeliz, abençoado de Jesus. Você está colocando o teu cargo na frente do teu chamado, porque quem tem chamada não espera ninguém chamar. Vai e faz. Um certo homem, já aposentado,
Há 3 anos na igreja ele era zelador e limpava toda a igreja. E sempre a igreja vai mudando de pastor, e mudaram o pastor, e ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu queria perguntar ao Senhor se eu posso continuar limpando a igreja, eu amo fazer isso. Ele disse: mas quanto você ganha para limpar a igreja? Ele disse: ai de mim, pastor, eu não ganho nada, eu não quero nada. Só que o pastor experiente, por muitas igrejas que tem passado, ficou com medo, porque ele já tinha sido processado. Ele disse: você não tem carteira assinada na igreja, você não tem salário na igreja. Ele disse: mas eu faço isso de coração. E o pastor com medo, mas o pastor permitiu que ele continuasse limpando a igreja. Todo dia ele limpava a igreja, era todo dia. Ele vinha limpar a igreja, tirar a poeira da igreja. E teve um dia que ele precisava fazer um exame. E ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, amanhã eu queria pedir permissão ao Senhor, porque eu marquei um exame para amanhã, e eu preciso fazer muito esse exame, porque como eu sou aposentado, né, eu não tenho muitas condições de fazer esse exame pago, e o SUS me liberou fazer. O pastor olhou para ele e disse assim: meu irmão, você não tem carteira assinada na igreja, você não é funcionário da igreja, você não precisa dar satisfação para mim não. É o pastor dizendo: tem muita gente que ganha dinheiro dentro da igreja, faz o que faz e não dá satisfação nenhuma. Tem muita gente tendo cargo dentro da igreja que quer fazer do jeito que quer e não dá satisfação nenhuma. E você está me dando satisfação? Ele disse: pois é, pastor, porque se o senhor permitir eu vou, se o senhor não permitir eu cancelo lá, porque fazer a obra de Deus para mim está mais importante do que ir para fazer meu exame. Aí o pastor disse: eu permito, vá. Fez o exame dele, e quando foi no outro dia que ele foi limpar a igreja, o pastor, ele ficou escondido a ver por que aquele homem vinha todos os dias limpar a igreja. E quando aquele homem limpava a igreja, ele chorava e dizia: meu Deus, eu te peço para que essa noite no culto o Senhor venha usar o pregador que vai pregar nesta tribuna hoje. Senhor, ele limpava cada cadeira e dizia: Senhor, que o Senhor possa encher de graça a cada irmão que sentar nessa cadeira aqui hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar cada músico que venha tocar esses instrumentos desse lugar. Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor, a dirigir essa igreja com sabedoria. A lágrima nos olhos do pastor começou a correr. E o pastor olhou e disse: eu preciso me converter de novo, porque estava visionado demais. Aí quando o pastor pegava o microfone e orava a Deus, ele dizia assim: Senhor, eu não sou merecedor de estar aqui, pois se estou aqui pregando a tua palavra é por conta do zelador que tem orado por mim, é por conta dele que está me intercedendo por mim. É isso, irmãos, quanto mais você faz com vontade para Deus, mais as coisas de Deus vai ser voltada para você. Chama ignorante. Jesus chamou, Mateus foi e fez com excelência a obra de Deus. O problema é que você está esperando demais para alguém fazer e você em si não está fazendo nada. Porque eu me lembro quando a igreja começou, que era maravilha. Eu lavava a igreja, eu espumava a igreja, eu limpava a igreja, eu vivia dentro da igreja, eu quase todo dia estava na igreja. Eu orava a Jesus bota a gente sentada aqui. Jesus bota músico na igreja. Jesus manda obreiro. Às vezes a gente ora pedindo, depois a gente se arrepende por muita coisa que pediu. Mas a gente pediu. Jesus manda isso, Jesus manda aquilo, e Jesus foi e mandou, irmãos. Só que muitas das vezes a gente olha e diz assim: será que vem para contribuir ou vem para ser um fariseu? Será que vem para contribuir ou vem para julgar, ou vem para apontar? Jesus não quer chamar você para apontar ninguém. Jesus quer chamar você para ajudar. E eu digo uma coisa: aqueles que ouvem a palavra de Jesus, é por isso que Jesus quando prega diz: aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. E João descreve em Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Precisamos entender que a nossa missão como cristão é de sempre estender a mão a alguém. Porque você está esperando a ter cargo para fazer, não é? Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos.
A função de fazer discípulos é de todos nós. É daquele que entendeu. Você é discípulo do Senhor, porque se você se diz ser filho de Deus, você já passou do discipulado. E se você já passou do discipulado, você vai gerar sempre mais um filho. Você sempre vai gerar alguém. Você sempre vai orar por alguém. Você vai abençoar alguém. A sua jornada hoje, como cristão, é ir abençoar alguém. É entender que o que Jesus está fazendo por você, você também precisa fazer por alguém. Se Ele um dia estendeu a mão por você, estenda a mão por alguém. Se Ele um dia amou você, então ame alguém. Se Ele um dia perdoou você, então perdoe alguém. A tua chamada vai vir de acordo com aquilo que Deus fez por você. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus é essa, irmãos. Cuidado, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Você, por apontar alguém, está matando a vida espiritual. E Jesus olha e diz assim: você pensa que matar é só enfiar a espada? Aquele que falar algo que machuque ao seu irmão, esse também matou e será réu de juízo no último dia. Por isso que você tem que ter cuidado com aquilo que você fala. Você tem que ter cuidado com aquilo que você diz. Você sabe de uma coisa, irmãos? Existe algo no meio da igreja, que Deus está fazendo assim, ó. Um dia eu preguei na igreja, preguei forte mesmo, sobre arrependimento, sobre crente que não vai para o céu, o inferno e o céu, e tinha gente que não era crente. Quem foi que julgou o pastor? Os crentes. E quem não era crente disse: rapaz, fazia tempo que eu tinha escutado uma palavra dessa. Rapaz, falava forte. É muito difícil a gente entrar na igreja e o pastor ter coragem de falar o que o senhor falou. Quem não era crente. E quem era crente? O senhor não podia pregar desse jeito, não. Você não podia ter falado assim, não, pastor. O senhor vai matar o povo. Que é isso? Sabe qual é o problema, irmão? É que a palavra, eu sempre digo o seguinte, irmãos: se alguém falar algo no altar, se você está andando corretamente com aquilo que Deus quer, por que você vai doer com a palavra que foi jogada para você? Se a carapuça serviu, irmãos, é claro que você vai se incomodar. É claro. Você vai se incomodar. Nossa, tu viu o jeito que o pastor falou? Tu viu que foi aquilo? E ele disse. Claro, doeu em você. Doeu em você, então glorifique a Deus. Tente mudar para a sua vida seja melhor. A palavra, quando vem direcionada a você, Jesus Cristo, ele não vem para matar, ele vem para ajudar. Quando ele pregou sobre o fariseu e o publicano, ele estava querendo ajudar. Por quê? Porque agora Mateus olha para Jesus e diz assim: mestre, vem para minha casa. Eu convido todos. E quando entraram na casa de Mateus, veja, Jesus acabou de pregar para crente e para não crente. Quem eram os crentes? Os fariseus. Os sacerdotes eram os crentes. E os não crentes? Os publicanos. Os mendigos, aqueles que estavam lá fora. Eles não eram crentes, não. Eram aqueles que eram julgados. Os apontadores eram os cristãos. Só que Mateus convida todo mundo. Vem todo mundo. Aqueles que me mataram, aqueles que me apunhalaram, aqueles que fizeram de tudo. Vem tudinho. E a casa de Mateus está cheia de publicanos e pecadores. A Bíblia diz, leia o texto no capítulo 9 de Mateus. Está cheio de publicanos e pecadores. Aí eles começam a comer. É mais fácil um que não é crente entender a palavra de Deus do que o que é crente entender. Porque aqueles que eram crentes não entenderam nada do que Jesus disse. Porque quando olham os discípulos de Jesus comendo, dizem assim: como é que pode eles comerem com pecadores? Como é que podem eles sentar na mesa de publicanos? Jesus olha e diz assim: pois quem precisa de médico são os doentes, não são os sãos, mas eu vim trazer pecadores ao arrependimento. Aqueles que querem se arrepender de verdade, eu tenho algo para gerar vida. É por isso que ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu não, eu vim para dar vida, e vida com abundância. Oh, glória a Deus, aleluia. Enquanto muitos estão julgando, Jesus disse: mas eu vim trazer vida. Eu vim restaurar aqueles que estão caídos. Eu vim levantar aqueles que foram mortos.
Eu quero dar vida, eu quero restituir novamente aquilo que Satanás matou, eu quero ressuscitar. Aquilo que Satanás roubou, eu vou dar em dobro. Aquilo que ele destruiu, eu vou trazer vida de novo. É para isso que Jesus veio, para nos alertar a isso, para nos levar a algo maior. Não entenderam nada? Então entenda hoje que Jesus veio trazer pecadores ao arrependimento, e você ainda é um pecador. É por isso que necessita de arrependimento. Se você é pecador, então não julgue quem pecou, ajude a levantar. Vem cá, Léo, eu já vou terminar. Sabe o que a Bíblia diz? Fica aí, Léo. Em Eclesiastes capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 5, capítulo 4. Vai dizer que se um andar só e cair, ficará prostrado. Ficará prostrado. A Bíblia vai contar sobre uma parábola do bom samaritano, que um homem estava caminhando e ele estava só. Vieram os ladrões e fizeram o quê? Roubaram ele. Acharam que ele estava morto. Primeiro, pensaram que ele estava morto, bateram e ele estava caído. Roubaram tudo que ele tinha. Aquela vida estava disso, porque estava sozinho. Só que passa alguém que é religioso demais, o crente. Pode ficar aí, já pega. O crente. O crente vai para a igreja e olha ele caído, e o que é que ele faz? Ele vai embora. Outro crente, porque vem o pregador e o cantor, né? Sempre tem que andar junto, né, irmãos? É o cantor e o pregador. É tanto pregador falso, tanto cantor falso, que Jesus está sentindo nojo, está vomitando da boca. Vai tanta gente pagar no último dia, Jeová amado. Aí passa agora o cantor e o quê? Não faz nada. São pessoas que só apontam demais. Eu canto melhor do que o outro, eu prego melhor do que o outro, e não faz nada para o necessitado. Agora vem aquele que não é crente, o samaritano. O que é que o samaritano faz? Pega ele, levanta ele, coloca óleo em suas feridas, o azeite, pega ele nos ombros, leva à hospedaria e diz assim: toma aqui o dinheiro, e se ele gastar alguma coisa na volta, eu vou dar mais para você. Mas o problema daquele homem que estava caído foi andar sozinho. É por isso que Provérbios diz: é bom que andem dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É por isso que você está olhando o teu irmão pecando e não está fazendo nada. Anda lado a lado com ele. Pastor, mas eu não posso andar com ele porque ele é pecador. E quem diz que você é perfeito? Você é pecador também, rapaz. Você é pecadora também. Ajuda ele a se levantar e dizer: eu quero te dar a mão, eu quero andar com você, eu quero seguir junto com você. Deus abençoe, Léo. Glória. É por isso que tem muita gente caindo, porque você está deixando o sol. Eu não estou falando para aqueles que não querem andar com você. Eu estou falando por aqueles que desejam andar com você e você tem vergonha de andar com eles. Aqueles que o povo tinha vergonha de andar, era que Jesus andava. Era que Jesus pegava na mão. Aí tem gente que diz assim: eu não vou para a igreja não, porque eu bebi hoje. Não, venha assim mesmo, irmão. Venha, bebo. Mas eu estou fedendo, não tem nada não. Venha-se embora. Você está aqui comigo? Não, porque não dá tempo, não. Venha-se embora para cá. Trouxeram um mendigo de Caruaru para o ministério. Quem muito lembra aqui? Pegaram ele em Caruaru, trouxeram ele. Estava na rua, fedendo, mas veio para o culto. Eu vi aquele camarada adorar mais do que muitos crentes. Adorava e gritava e glorificava a Deus. No final, senti de Deus de fazer uma oferta junto com a igreja. Antes de entregar a oferta na mão dele, ele disse: pastor, antes de eu pegar, tire primeiro a parte do Senhor. O mendigo dando lição de moral para muitos crentes. Ele disse: tire primeiro a 10ª parte do Senhor, porque é Ele que está me dando, eu vou devolver os 10% para Ele. Foi embora para Recife, até hoje está na igreja. Até hoje é evangelista na igreja. Veja, por alguém ter dado a mão a ele, por alguém ter dado a mão a ele, ele hoje está na igreja. Então lembre-se, dê a mão a quem precisa. É por isso que eu falei, sempre convide alguém para vir para a igreja.
porque o Senhor Jesus, Ele quer fazer coisa grande na sua vida e na vida daqueles que estão lá fora. Então, em vez de julgar, ajude.